O que é a terapia baseada em processos? É isso que a gente vai ver no vídeo de hoje. Eu sou Franciele Peloso, psicóloga clínica, e é um prazer te ter aqui. Já peço para que tu ative o sininho, ative as notificações, compartilhe o canal com colegas, porque semanalmente estão saindo vídeos relacionados com psicologia clínica, prática baseada em evidências. Bom, gente, o que é essa tal de terapia baseada em processos que a gente tanto escuta falar por aí? Eu acho que eu vou começar aqui com um processamento histórico, que talvez é até conectar o quanto prática baseada em evidências e terapia baseada em processos se conectam. Existe um mito muito grande de que pessoas, né, terapeutas que atuam com PBE, elas atuam baseados em protocolos e diagnósticos, e isso é um mito muito grande. Mas da onde surge esse mito? Todos os protocolos, eles são baseados no DSM. Então, no CID, de maneira geral, essa é uma regra para protocolos. Só que tem muitos pacientes que eles apresentam comorbidades, que eles não apresentam nenhum diagnóstico, e também, né, a gente tem até a nossa concepção que nós não tratamos diagnósticos, nós tratamos pessoas. E foi a partir então dessa crítica toda que surgiu uma alternativa chamada terapia baseada em processos, que foi então fundada e teve essa concepção através do Stephen Hayes, que também é o pai ali da terapia de aceitação e compromisso, e do Stephen Hoffman também. Bom, mas o que é de fato essa tal de terapia baseada em processos? Primeiro de tudo, ela não se propõe a ser um modelo novo de terapia. Então, ela não coloca em xeque novas intervenções, novas maneiras de enxergar o mundo, novas concepções de compreensão do ser humano. Na verdade, apesar de se chamar terapia baseada em processos, ela é um metamodelo em que olha para todas essas igrejinhas, vamos nomear assim, de terapias cognitivas, comportamentais e contextuais e compreende muito mais não o diagnóstico que o paciente tem, mas quais componentes, sejam cognitivos, comportamentais, contextuais, sensações físicas, estão acontecendo ali naquele paciente que são processos transdiagnósticos mantenedores do sofrimento do meu paciente. Então, a terapia baseada em processos, ela vai compreender muito mais processos e procedimentos. Por quê, né, gente? Porque muitas vezes duas pessoas com o mesmo diagnóstico na nossa prática clínica apresentam processos ali transdiagnósticos e dificuldades completamente diferentes. Então existe um paciente, por exemplo, com depressão, que ele chega com uma questão muito forte de tristeza, mas tem uma questão de solidão muito forte, de uma falta de rede de apoio muito forte que a gente vai guiar o nosso tratamento para uma terapia mais voltada a isso da rede, né? Uma terapia mais interpessoal de maneira geral. Mas existe outro paciente com o mesmo rótulo ali, né, a mesma etiqueta diagnóstica de depressão e que vai ter uma questão de ruminação muito forte, que vai ter uma questão de sono ali muito bagunçada e que gera uma desmotivação muito forte, uma ruminação muito forte. E aí a gente vai precisar pensar muito mais não nesse aspecto contextual, mas mais nesse aspecto cognitivo. E é justamente isso que a terapia baseada em processos propõe que a gente siga utilizando os procedimentos empiricamente sustentados que vêm dos protocolos, mas que a gente comece a pensar neles mais como a gente vai utilizar esses procedimentos conforme os processos que estão por trás do sofrimento do meu paciente e aqueles processos, então, que estão mantendo o sofrimento do meu paciente. E pode ser que dois pacientes com o mesmo diagnóstico, a gente vai personalizar o tratamento de uma forma completamente diferente. Quando a gente pensa em terapia baseada em processos, a gente está pensando então muito em personalização, em escolher as intervenções baseadas na função que tem na vida do meu paciente e em cada caso individual. A gente não olha através de uma técnica ou de um modelo específico. E como então, Fran, a gente faz essa curadoria, vamos colocar assim, de quais processos e quais procedimentos? Uma boa avaliação e formulação de caso. Uma avaliação baseada em processos. Então, o que são processos, né, gente? Acho que pode ser legal eu dar aqui alguns exemplos. Processos são, por exemplo, esquiva experiencial, né? Processos ruminação, preocupação,
Uma alta sensibilidade à ansiedade também é outro processo. O que são procedimentos? Procedimentos são mais vinculados a intervenções, a tratamentos, exposição, aceitação. E notem que aqui o nome aceitação é tanto um processo, né? Quanto também uma intervenção quando a gente fala. Assim como desfusão cognitiva também é um processo que está vinculado ao processo de rigidez, quanto um procedimento, porque também é o nome de uma intervenção. Então, essas as distinções. E quando a gente vai pensar na terapia baseada em processos, ela propõe, então, que a gente faça uma investigação e uma formulação de caso a partir de 6 dimensões ou domínios, que são domínios ou dimensões cognitivas, de afeto, de atenção, de self, de motivação e de comportamento. A gente sempre vai investigar esses 6 aspectos do nosso paciente. Então, o que ele pensa naquele momento? Quando ele pensa aquilo, ele fica pensando naquilo por muito tempo ou não? Então, aqui já é um aspecto da atenção. Quando ele pensa isso, como ele se sente? Como ele se comporta diante daquilo que ele se sente, que ele pensa? E aqui já vem a questão de comportamento. Quando a gente tem de comportamento, a gente pode já conseguir pensar qual é o aspecto da motivação, o que acontece logo depois que tu te comporta dessa forma? Um alívio, parece que eu não preciso mais lidar com isso. Então um reforço negativo ali como motivação. E o que tu passa a achar sobre si depois dessa situação? Então, em termos de self. Então, a gente sempre vai investigando essas 6 dimensões: cognitiva, afeto, atenção, self, comportamento e motivação. E a gente vai ver essas 6 dimensões tanto em termos descritivos, então o que acontece, qual é o conteúdo do pensamento, qual é a emoção, né? Qual é o comportamento que o paciente faz, mas também a gente vai entender em termos de função, como tudo isso vai se relacionando e uma coisa vai reforçando a outra. Então, por exemplo, quanto mais eu tenho o self de que eu sou inútil, mais eu penso, eu tenho a cognição que eu não vou dar conta e mais ansiedade eu sinto. E o contrário também é verdadeiro. Aí, quanto maior a minha ansiedade, mais eu penso que eu não vou dar conta, mais reforça a minha concepção de self. E mais eu tendo a me comportar de uma determinada forma. Então, a gente vai vendo a função, a relação. E outra coisa que é importante, então, além de o que acontece, né, a questão de variação, a questão de função, de seleção, é a questão de retenção. Como o paciente aprendeu também a pensar dessa forma. E aí, a terapia baseada em processos, além desses 6 níveis, desses 6 domínios, apresentam 2 níveis, porque nada é só nosso, do organismo. Tudo acontece em uma cultura, em um contexto e também em aspectos biofisiológicos. Então, a gente também vai incluir na nossa rede, na nossa análise de rede, como a gente vai pensar ou como o paciente apresenta essas questões biofisiológicas. Então, por exemplo, neste breve exemplo que eu trouxe aqui de uma rede que vai se conectando, o paciente também começa a sentir o coração mais acelerado pelo sintoma de ansiedade. E aí, o coração mais acelerado reforça mais ainda um comportamento de esquiva, que reforça uma sensação de ansiedade e esses pensamentos e esse self. E em termos de contexto, como a pessoa aprendeu? Ela começou a aprender isso porque ela tinha pais muitos críticos e ela aprendeu então a ter uma alta cobrança. Então, quando ela acha que existe uma situação que ela pode não dar conta, aciona automaticamente essa rede, esse modo de funcionamento. Ok. E aí, gente, a gente vai pensando em fazer essas redes cada vez mais complexas. Então, a gente começa com pequenas redes, como essa que eu falei, ok, na situação X eu pensei e eu senti dessa forma. E aí, a partir dessa rede pequenininha, a gente vai perguntando sobre as outras 6 dimensões e vai tentando formar redes cada vez mais complexas para que a gente consiga ter uma compreensão mais global dessas 6 dimensões e dos 2 níveis na vida do meu paciente, para daí a gente conseguir derivar processos que estão ali. Então, processos de fusão cognitiva, de atenção, de comportamento, de esquiva, de hipercompensação, enfim, para que daí eu consiga pensar em procedimentos de intervenções. Quais são os procedimentos em termos interventivos que
ajudam aqui ou poderiam ajudar o meu paciente nesse caso em específico. Aqui a gente tem um outro ponto bem importante que é a questão das relações. A rede ela apresenta ou tende a apresentar relações distintas. Então existem alguns componentes que eles vão ser mais fortes em alguns pacientes e outros mais fortes em outros. Vou retomar aquele primeiro exemplo que eu trouxe em relação à depressão. Então, em um componente, em um paciente, o componente ali contextual de apoio era mais significativo e precisaria ser mais trabalhado do que no outro paciente, que seria uma questão muito mais de ruminação, muito mais de cognição que afetava o comportamento. Então a gente precisa entender também essa hierarquia de alvo, hierarquia de tratamento entre processos, para pensar em bons procedimentos. Bom, gente, então basicamente a terapia baseada em processos, ela não se propõe a pensar nada inovador em termos de teoria, intervenção, mas sim ela nos ajuda a ampliar e integrar aspectos cognitivos, contextuais, comportamentais do nosso paciente, conseguindo olhar o nosso paciente pelo todo. Porque o nosso paciente ele não é só cognição, ele não é só comportamento, ele é tudo junto interagindo em um contexto e ainda com aspectos de aprendizagem e aspectos biofisiológicos. Se vocês querem entender mais sobre terapia baseada em processos ou ficaram dúvidas sobre terapia baseada em processos, escrevam aqui nos comentários e a gente vai ter novos vídeos sobre isso. Aguardo vocês. Mais uma vez, inscreva-se no canal, curta, ativa o sininho, envia para colegas que eu vou estar aqui semanalmente para a gente conversar sobre tópicos da psicologia que nos ajudam na prática clínica. Até mais!